Olá, alunos do nono ano, professor Esquilassi, estamos aqui para a segunda aula, tá? Só para lembrar, né? Essa aqui é sobre o período 29 do 3 a 10 do 4. A gente já teve essa aula, mas quem perdeu eu estou disponibilizando de novo na forma de vídeo, né? Porque, como eu já disse, eu vou deixar essas aulas no YouTube, porque o Meet ele oferece um certo ele oferece uma certa insegurança, né? Então, em função disso, eu resolvi não utilizar mais o Meet. Nós vamos trabalhar com a aula de YouTube, que tem mais vantagem porque você assiste quando você quer, a hora que você quer, e pode voltar ao vídeo para tirar uma dúvida de uma coisa que eu falei que você não entendeu, entendeu? Então, essa possibilidade é muito grande. Então, as atividades que eu estou passando para vocês vão fazer no caderno, vai lá postar no GSA, né, o Google Sala de Aula, ou vai me enviar por e-mail num desses dois e-mails aqui. Lembrando que sempre faço no caderno, que quando as aulas voltarem, né, que eu não tenho data disso, ninguém tem, a gente vê isso com calma, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a aula, que é mesmo continuando o assunto de energia que a gente teve na primeira aula. Então vamos lá, vamos falar sobre as energias de geração, desculpa, as usinas de geração de energia elétrica, né, relacionadas às fontes renováveis, que nós já vimos o que é, né, energia, quais são as fontes renováveis. Então, a energia elétrica, ela é uma das formas mais utilizadas pela humanidade. Ela está relacionada com serviços de iluminação, de aquecimento e até de resfriamento, com funcionamento de máquinas, de dispositivos eletrônicos, computadores e uma série de equipamentos. Então, a energia elétrica ela pode ser gerada de diferentes maneiras. Então, nós vamos ver a seguir alguns tipos de usinas de geração de eletricidade. As usinas hidrelétricas, que como nós já vimos, é o que o Brasil mais utiliza, né, para produzir energia elétrica. Então, né, no Brasil, a principal forma de geração de energia elétrica é das usinas hidrelétricas. No mundo, essa também corresponde à forma mais comum de geração de energia elétrica proveniente de uma fonte renovável. Então, as usinas hidrelétricas elas são geralmente construídas em rios que apresentam grande volume de água, mesmo nas épocas do ano com menos chuvas e desníveis, quer dizer, teria cachoeiras, né, para poder utilizar essa força da água. As barragens, então, elas são construídas para represar a água e provocar grandes quedas d'água. São feitas aproveitando-se os desníveis naturais desses rios, sempre que é possível. O grande volume de água que é represado nessas barragens, ele armazena energia potencial, quer dizer, tem potencialidade de tirar energia dessa água, por isso que se chama energia potencial. Então, quando ele é liberado, essa energia potencial que está armazenada, ela é convertida em energia cinética, que é a energia que está ligada aos corpos em movimento. Então, o movimento das águas faz girar as turbinas, que por sua vez acionam geradores de energia. Os geradores são grandes bobinas que produzem eletricidade. Então você tem aqui, ó, energia potencial, temos a água aqui. Então a água ela entra aqui, né, ela vai passar pela usina hidrelétrica por baixo. Está vendo que ela tem um desnível? No que ela desce aqui, com força, ela vai fazer essas turbinas girarem, em razão da passagem da água. Então essas hélices giram, faz o gerador rodar junto com a hélice, então ele vai transformar a energia mecânica, que é o movimento da água, em energia elétrica, certo? Então esse é o funcionamento básico. E aí essa energia elétrica que é produzida é distribuída para todas as cidades, os estados que estão próximos delas. Existem várias e várias usinas hidrelétricas no Brasil. Só que existe uma questão de impactos ambientais e sociais dessas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas elas são conhecidas como fontes de energia limpa, uma vez que o processo de produção de eletricidade não emite nenhum gás poluente para a atmosfera.
Só que esse tipo de usina também gera efeitos negativos sobre o meio ambiente. O alagamento de grandes áreas devido à construção de barragens deixa muitas espécies de plantas submersas, destrói o habitat de animais e modifica o ambiente aquático, causando até o desaparecimento de diversas espécies de animais. Com o tempo, essas plantas que ficaram submersas, elas vão apodrecendo. E nesse processo de degradação, eles vão liberando gás metano, que é um composto que compromete a reprodução das espécies. E é um potente gás que está ligado ao efeito estufa, né? Que é o aquecimento do planeta. Então, a construção dessas barragens também causa problemas sociais. Frequentemente, a inundação de áreas para o represamento de água obriga famílias e comunidades ribeirinhas, né, ribeirinhas, aquela que vive perto dos rios, a deixar sua casa e seu trabalho, muitas vezes sem receber assistência adequada para se estabelecer em outro local. Para manter o volume do reservatório de água de uma usina hidrelétrica constante, né, as comportas elas podem ser abertas ou fechadas, dependendo do volume das chuvas. Isso significa que o trecho do rio que fica após a barragem não tem sempre o mesmo volume. Essa medida é prejudicial para várias espécies aquáticas e pode comprometer a sua sobrevivência. O grande volume de água represada em uma hidrelétrica pode provocar alterações climáticas locais, uma vez que há um aumento na quantidade de água que evapora, que no ciclo da água se transforma em nuvens com a formação de gotículas e até precipitação de chuvas nessa região. Então, o aumento na evaporação ele contribui para modificações regionais no padrão de chuvas, de umidade do ar e até de temperatura. Em algumas localidades, essas modificações podem prejudicar o cultivo de plantações, gerando impactos sociais para as famílias que dependem da agricultura, bem como impactos econômicos para o país. Então, a produção de eletricidade pelas usinas hidrelétricas pode ser afetada quando há escassez de água, principalmente durante as épocas do ano em que chove menos. Então, com a diminuição da quantidade de chuvas, o nível dos reservatórios pode ficar muito baixo e comprometer a força dessa queda d'água que é necessária para a geração dessa energia. Ou seja, a menor energia potencial, devido à menor quantidade de água armazenada, implicando, então, na redução da quantidade de energia elétrica que é gerada. Então, nesses períodos, outras formas de geração de energia podem ser acionadas, como as usinas termoelétricas. Então, só para saber, aqui é uma barragem de Xingó, acho que é a mesma imagem que a gente viu no outro documento, que da outra aula, na aula anterior. E aqui, para você saber, a água do rio está aqui. Conforme ela desce, ó, é menos força para passar aqui. E se chegar aqui, aí não passa nada, e aí não produz energia. Então, tem que ser controlado esse nível, né, de água para poder continuar fornecendo energia elétrica. O outro tipo, daqui a pouco a gente vai falar da usina termoelétrica. Um outro tipo de energia renovável, usina renovável, é eólica. Assim como o movimento da água, que pode ser usado para gerar energia, como nós vimos na usina hidrelétrica, o movimento dos ventos também pode ser usado para gerar energia elétrica. Esse processo ele ocorre nas chamadas usinas eólicas. Nós temos aqui a observação de uma grande quantidade de hélices que vão pegar o vento e transformar em energia elétrica. Com a formação de ventos, como a formação de ventos está relacionada com o aquecimento das massas de ar que é provocado pelo Sol, as usinas eólicas são também fontes renováveis e limpas, pois elas não emitem gases poluentes de energia elétrica. O Brasil está entre os 5 principais países do mundo na geração de eletricidade por meio de usina eólica. Atualmente, há cerca de 400 usinas eólicas em operação no país. Os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e na Bahia estão entre os maiores geradores de eletricidade por usinas eólicas.
e geralmente região praiana, porque tem muito vento. Cada catavento, né, ou o nome técnico turbina eólica, apresenta cerca de 3 hélices gigantes. As maiores hélices podem chegar a 88 metros, que não é pequeno não, gente, é muito grande. Eu já vi isso de perto, é muito grande. Então, é o equivalente a um prédio de 30 andares, que se movimenta com o vento e aciona, então, os geradores elétricos. Dessa forma, há uma conversão, uma transformação de energia cinética, que é gerada pela ação dos ventos nas hélices, em energia elétrica, que é produzida pelo acionamento de geradores de energia. Desculpa. Agora, entre as desvantagens das usinas eólicas está o fato de modificarem a paisagem natural e poderem afetar a migração de aves que se guiam pelos ventos. Nos parques eólicos, ou chamadas fazendas eólicas, nos quais há uma grande quantidade de cataventos em operação, há um ruído constante que pode prejudicar a qualidade de vida das populações animais e humanas que vivem em suas proximidades. Outra desvantagem é que nem sempre há vento soprando com velocidade adequada para produzir energia elétrica de forma eficiente. Tanto o vento em baixa velocidade como o vento em alta velocidade pode comprometer a geração da energia elétrica. Então nós temos aqui, ó, o rotor, que é um elemento formado por pás, que tem a mesma forma, de hélices de um avião e giram quando o vento passa por elas. E o gerador, que é o dispositivo que transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, o vento ele tem energia cinética. Tá? Então, para o aproveitamento dessa energia, são criadas as fazendas eólicas, com muitos geradores em locais onde o vento sopra a uma velocidade superior a 20 km por hora e inferior a 90 km por hora. A velocidades inferiores, o rotor não se move, e a velocidades superiores, há risco de perda de estabilidade, né? Até cair uma estrutura dessa, uma turbina eólica. Temos também outro tipo de energia, fonte renovável, as usinas solares. A energia do sol pode ser usada para gerar energia elétrica diretamente por meio das usinas solares. Há usinas solares de dois tipos, as chamadas fotovoltaicas e as heliotérmicas. As usinas fotovoltaicas, elas são o tipo que é mais comum de usina solar. Né? Elas são grandes painéis de silício que absorvem energia luminosa do sol e a transformam em energia elétrica, como a gente está vendo aqui. Né? Painéis de silício, aqui fica em Pirapora, em Minas Gerais. Tá? Atualmente, essa é a maior extensão aqui na América Latina. E como é que funciona aqui? Ó? Os raios solares incidem sobre os painéis de silício, gerando corrente elétrica. E a corrente elétrica gerada passa por um conversor para ser utilizado, então, nos eletrodomésticos. Então, esses painéis fotovoltaicos também podem ser construídos no telhado de casas, para consumo particular de energia, ou em grandes construções, como indústrias ou até estádios de futebol. Na época da Copa, teve um estádio que construiu isso na parte de cima para utilizar a energia solar para fazer o estádio funcionar, economizando energia elétrica. Agora, as usinas heliotérmicas, elas são menos comuns que essas usinas solares fotovoltaicas e elas funcionam de um modo diferente. Nelas, a luz do sol ela é refletida por espelhos que concentram a energia térmica do sol, formando então um ponto muito luminoso de alta energia concentrada. Essa energia térmica concentrada é responsável por aquecer um líquido chamado fluido térmico, que ele é capaz de aquecer a água que passa pelo sistema, transformando em vapor. Então, o vapor ele tem energia cinética que movimenta turbinas. Então, estes vão acionar essas bobinas, que estão ligadas a geradores, para a produção de energia elétrica. Além de ser usado para a produção de energia elétrica, o calor gerado nessas usinas solares heliotérmicas pode ser aproveitado em processos industriais que necessitam de altas temperaturas. Interessante também, né?
Agora, usinas de geração de energia elétrica, fontes não renováveis. Bom, enquanto no Brasil, a principal forma de gerar energia elétrica, como a gente já viu, está associada às usinas hidrelétricas, o principal recurso natural utilizado no mundo para a geração de eletricidade, como a gente já viu, é o carvão mineral. O gás mineral, desculpa, o gás natural também ocupa uma posição importante na geração de eletricidade no mundo. Logo depois da soma de todas as formas de obtenção de eletricidade por energias renováveis, esses dois recursos naturais não renováveis, eles podem ser usados para a geração de eletricidade nas chamadas usinas termoelétricas. E o que são essas usinas termoelétricas? Ó, as usinas termoelétricas, em 2016, elas contribuíram com cerca de 18% da energia elétrica gerada no Brasil. Nelas, a energia elétrica é gerada pela transformação de energia térmica, que é obtida pela queima de combustíveis. Os combustíveis utilizados em usinas termoelétricas podem ser combustíveis fósseis, como óleo, carvão mineral ou gás, ou até biomassa, como no caso do bagaço da cana-de-açúcar. A energia elétrica produzida em uma usina termoelétrica é, portanto, uma transformação da energia química armazenada nos combustíveis. Então, nas paredes das caldeiras há tubos que fazem circular a água. O calor gerado pela queima de combustíveis evapora essa água, gerando uma área de alta pressão. A pressão faz com que o vapor circule em alta velocidade, causando movimentação das turbinas. Portanto, a energia térmica da combustão é transformada em energia cinética pela movimentação do vapor, que por sua vez vai movimentar as turbinas. E essas turbinas estão ligadas às bobinas capazes de gerar energia elétrica. Após passar por essas turbinas, o vapor de água ele é resfriado e a água pode retornar à usina termoelétrica para ser novamente aquecida e transformada em vapor. Entretanto, é comum que ela seja devolvida para os rios ou para o oceano. A diferença de temperatura da água devolvida gera um impacto ambiental que pode prejudicar e, por vezes, impossibilitar a vida aquática nessa região, que é próxima dessas termoelétricas. Então, nós temos aqui todo o processo, mas vocês percebem que tudo envolve a geração da turbina para produzir energia elétrica, seja na forma de vapor, seja na forma do vento, né? Interessante, né? No caso da água, fazendo a turbina girar. Então, é tudo ligado ao movimento, né? Energia cinética. As usinas termoelétricas elas apresentam um custo reduzido de construção, pois precisam de uma área menor. Elas têm a vantagem de manter o abastecimento da energia elétrica em épocas de seca, quando o rendimento da produção de energia em usinas hidrelétricas é baixo. Então, às vezes, como nós vimos lá, não tem água para abastecer a usina hidrelétrica, aí se utiliza em lugares que tem próximo às usinas termoelétricas. Contudo, apesar de cerca de um terço das usinas termoelétricas brasileiras utilizarem, por exemplo, bagaço da cana-de-açúcar para o aquecimento das caldeiras, a maior parte delas emprega combustíveis fósseis, que são recursos naturais não renováveis. O uso de combustíveis fósseis está relacionado à poluição do ar atmosférico, pois envolve a emissão de gases que comprometem a qualidade do ar. Contribuem também para a intensificação do efeito estufa e tem ligação com o fenômeno chamado chuva ácida. E essa chuva ácida ela ocorre devido à presença de gases como os óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre nos resíduos liberados na queima desses combustíveis fósseis. A incidência de chuvas ácidas compromete os ecossistemas aquáticos e as plantações e provoca a corrosão de materiais metálicos utilizados em edifícios e monumentos históricos, entre vários outros efeitos. Outro tipo, né, além da usina termoelétrica, que é uma fonte não renovável, é a usina nuclear. O principal combustível utilizado para a obtenção da energia nuclear é o elemento químico urânio-235.
que, submetidas a altas pressões, libera grande quantidade de energia térmica. O processo que ocorre com urânio a altas pressões é denominado fissão nuclear. E ele é capaz de gerar uma quantidade de energia térmica milhares de vezes superior à quantidade de energia gerada em usinas termoelétricas. Pela geração da energia térmica, o funcionamento de uma usina nuclear é similar ao de uma usina termoelétrica, gerando vapor de água, cuja energia cinética vai movimentar a turbina, que por sua vez vai acionar o gerador de energia elétrica. Então nós temos aqui uma representação, como eu disse, sempre ligado a fazer uma hélice, né, um gerador, uma turbina, fazer o gerador girar e produzir energia elétrica. O Brasil ele é o 6º país com a maior reserva de urânio 235 do mundo. Porém, com a produção de energia nuclear brasileira ainda é muito pequena. A primeira usina nuclear no Brasil, a Angra 1, foi inaugurada na década de 70. E a segunda usina, a Angra 2, entrou em operação em 2001. Então, juntas, Angra 1 e Angra 2 contribuem com cerca de 2,6% da geração de energia elétrica no país. Uma terceira usina, Angra 3, ainda se encontra em fase de instalação. Uma das vantagens das usinas nucleares está no baixo custo para a obtenção do urânio 235. Além disso, a existência de usinas nucleares diminui a necessidade de construção de usinas hidrelétricas, ou seja, reduzindo o impacto ambiental gerado pelo alagamento de grandes áreas, ou termoelétricas, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis. Só que os resíduos gerados na fissão do urânio emitem grandes quantidades de radiação, que é altamente perigosa para os seres humanos e para o meio ambiente. Como até hoje não foram desenvolvidas tecnologias para o tratamento desses resíduos, eles são armazenados com prazo indeterminado, o que resulta no aumento da quantidade de lixo radioativo acumulado. Embora o custo da obtenção do urânio 235 seja baixo, a despesa para a construção e a manutenção dessas usinas nucleares é muito alta, sendo uma desvantagem esse tipo de usina. Outro impacto ambiental do uso das usinas nucleares, assim como acontece nas usinas termoelétricas, é o aquecimento da água dos rios e dos mares, uma vez que a água utilizada é devolvida a uma temperatura maior que a do ambiente, o que pode ocorrer alteração no ecossistema aquático da região. Então, os riscos das usinas nucleares. A radiação produzida a altas pressões oferece riscos no funcionamento dessas usinas nucleares. O acidente mais grave em uma usina nuclear registrado na história foi o acidente de Chernobyl, que ocorreu em 1986, na Ucrânia, que era parte da União Soviética. Com a explosão de um reator nuclear durante testes de segurança, nuvens tóxicas com altos níveis de radiação se espalharam pelo território europeu, atingindo principalmente Ucrânia, Rússia e Belarus, contaminando milhares de pessoas. O número de vítimas até hoje é incerto, já que a exposição à radiação pode promover o aparecimento de diversas doenças que se desenvolvem ao longo do tempo, como câncer, infertilidade e mutações. Em 2011, um novo acidente em usina nuclear, dessa vez em Fukushima, no Japão, tornou a alertar para os riscos da produção de energia elétrica por meio da usina energia nuclear. Outra preocupação com a existência das usinas nucleares é a possibilidade de serem usadas para a fabricação de armas nucleares, com a capacidade de causar destruição em massa. Certo? Então, esses foram os tipos. Aqui eu coloquei algumas maneiras, né, alguns hábitos para a gente mudar nas casas e também na escola para reduzir o consumo de energia elétrica, é o chamado consumo consciente. Então, temos aqui dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o consumo de energia elétrica no país cresce por ano cerca de 3%. As atividades que mais consomem energia são a industrial, cerca de 46% de tudo que é gerado, a residencial das casas, 23%, e aquelas ligadas ao comércio, 14%.
Conhecer os maiores consumidores de energia elétrica é importante para estabelecer práticas que a gente chama de consumo consciente. Como consumidores de eletricidade, podemos adotar algumas práticas que auxiliam na redução do consumo. E a redução está relacionada não apenas com a economia de energia elétrica que é produzida, que se reflete na redução do valor na conta de luz, mas também com a preservação do meio ambiente e, de maneira mais ampla, com a diminuição do consumo e da exploração dos recursos não renováveis. Além disso, pode adiar a construção de mais usinas de geração de eletricidade. Então, alguns hábitos que podem ser mudados nas residências ou na escola inclui, por exemplo, durante o dia, utilizar preferencialmente a luz solar, abrindo janela, cortinas e persianas, evitando assim o uso de lâmpadas elétricas. Em ambientes claros, ajuda a refletir melhor a luz solar, diminuindo a necessidade de luz artificial. Sempre que puder, sugira que tintas claras sejam usadas para pintar as paredes internas. Reduzir o uso, agora que a gente vai entrar na época do inverno, começa a ficar friozinho, reduzir o uso de chuveiros elétricos, aparelhos elétricos e eletrônicos durante o período do dia de maior consumo de energia, que é das 6 às 9. Desligar lâmpadas, ventilador, ar-condicionado e outros aparelhos elétricos e eletrônicos que deixam quando deixar o ambiente. Quer dizer, sai da sala, desliga, eu vou ao banheiro, desliga a televisão, apaga a luz pelo menos, né? Tirar da tomada equipamentos elétricos e eletrônicos que ficam em modo de espera, stand-by, aquelas luzinhas acesas, né? Tirar da tomada celulares assim que atingir o carregamento total de bateria e não deixar esses equipamentos a noite inteira carregando. Ao usar o computador, acionar o modo de desligamento automático de monitor, que o desligará se ficar muito tempo sem uso. Na hora de comprar equipamentos, escolhe aqueles que apresentam o selo Procel de economia de energia ou lâmpadas e buscar os mais eficientes, como as opções de lâmpadas fluorescentes e de LED. Evite o acúmulo de ligação de equipamentos em uma mesma tomada, o que pode aumentar a quantidade de energia perdida na forma de calor, como está essa imagem embaixo aí, né? Vai perdendo calor porque vai aquecendo isso. Se estiver em um ambiente com ar-condicionado ligado, não deixe portas ou janelas abertas. Durante o banho, ao se ensaboar, desligar o chuveiro, a economia será de água e também de energia elétrica. Abrir a porta da geladeira somente pelo tempo necessário. Então, você organiza os alimentos nas prateleiras, ajuda a encontrar mais rapidamente. Então, essas mudanças nos hábitos do uso de eletricidade em todos os ambientes, seja na escola, trabalho, na casa ou qualquer lugar que for, ajuda a reduzir o consumo pessoal de energia. Além dessas soluções, para as indústrias e o comércio, há outras mais efetivas, que envolvem mudanças em práticas de produção, de comercialização, da propaganda e disposição dos produtos, certo? Então é isso, gente. Essa foi a parte de energia, de onde vem, os tipos de energia, os tipos de fonte de energia, tá? Agora tem a terceira aula, que vocês podem assistir também, que vai estar disponibilizado para vocês, ok? Então um abraço e até a próxima aula, pessoal.